Olá, boa noite. Meu nome é Lucy Cristine e meu grupo é composto por mim e pela Ellen Regina Rodrigues. Irei falar para vocês um pouco sobre a biotecnologia e sobre os seus avanços e seus estudos. A biotecnologia é uma rede complexa de conhecimentos na qual ciência e tecnologia se entrelaçam e se completam. Se refere a qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos ou seus seres derivados para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica. Segundo a Organização das Nações Unidas, ela possui o intuito de promover o aprimoramento de técnicas em vários setores da sociedade, como na indústria, na saúde e no meio ambiente. A biotecnologia abrange uma área ampla do conhecimento que decorre da ciência básica, no caso biologia molecular, microbiologia, biologia celular e genética, da ciência aplicada, das técnicas imunológicas e bioquímicas, assim como nas técnicas decorrentes da física e da eletrônica, e de outras tecnologias, no caso ferramentações, separações, purificações, informática, robótica e controle de processos. Trata-se de uma rede complexa de conhecimentos, na qual ciência e tecnologia se entrelaçam e se completam. Boa noite. Minha dupla é formada por mim, Ellen, e Lucy Cristina. Vamos falar um pouco sobre a clonagem, o que vem a ser a clonagem, né, e como funciona dentro do processo da biotecnologia. A clonagem, ela é um processo natural. É como se acontecesse com gêmeos idênticos ou artificial. Em genética, a clonagem é definida como um processo onde se reproduz cópias idênticas de seres vivos através de apenas um fragmento do DNA. Até 1997, só existia criação se houvesse um óvulo e um espermatozoide, que é o nascimento natural da vida, né? O que ocorre com o nascimento natural da vida. De lá para cá, a partir de 1997, surgiu a clonagem da ovelha Dolly. Se formos puxar para a vida fictícia, houve até uma novela chamada O Clone, que retrata mais ou menos sobre o processo da clonagem. Só que na novela ela retrata o processo da clonagem em seres humanos, onde isso ainda não se está totalmente possível, porque é um estudo recente que precisa de mais estudos e é um fator onde envolve também a questão da religião, de pensamentos, né, de autorização, de clonar uma pessoa, porque a clonagem ela é a representação de um ser idêntico, diferente de quando ocorre entre um óvulo e um espermatozoide, que nasce uma criança com características tanto da mãe quanto do pai. Na clonagem não, ela vai ser idêntica à célula que foi doada, de quem foi doada. É uma cópia fiel àquela pessoa, digamos assim. Em 1997 foi criada a clonagem da ovelha Dolly, né? E depois de lá para cá veio outros tipos de clonagem. Foi clonado camundongos, foi clonado criação bovina, porcos, entre outros tipos de animais. A gente tem dois tipos de clonagem: a clonagem reprodutiva e a clonagem terapêutica. O que viria a ser a clonagem reprodutiva? O nome já deixa mais ou menos claro. Reprodutiva vem de reprodução. É aquela clonagem que visa reproduzir novos seres, seja animal ou humano, como venha a ser. E ela acontece onde o núcleo de uma célula adulta é introduzido em um óvulo vazio. E esse óvulo, ou esse núcleo, é retirado do material genético e transferido para esse útero de aluguel. Nada mais é do que a reprodução, né? Ele é geneticamente idêntico à célula doadora de quem foi retirado o material genético. Ele é idêntico.
Isso vem a ser a clonagem reprodutiva, com o intuito apenas de aumentar a quantidade de animais ou de pessoas, seja de quem for, tirado o material genético. Na clonagem terapêutica, o nome já nos dá uma ideia, ela visa a usar a clonagem de uma forma terapêutica no tratamento de algumas doenças. Porém, ainda se é um tabu, né, sobre esse tipo de uso da clonagem, até por ser um período recente, uns estudos recentes, né? Então, assim, a clonagem terapêutica, ela tem uma vantagem, que seria de evitar rejeições, como acontece em transplante. O transplante, vamos citar um exemplo, se eu recebo um coração de um outro doador, eu corro risco de que meu organismo rejeite, porque por mais que sejam tipos sanguíneos e células parecidos com o meu, não chega a ser idêntico. Então eu corro o risco de haver uma rejeição quando se ocorre o processo de doação. Se usássemos a clonagem terapêutica, onde tirasse, vamos supor, um pedaço das células do meu coração e reproduzisse um novo coração igual ao meu, quando fosse introduzir dentro do meu organismo, eu não sofreria rejeição. É o que acontece em pacientes infartados. Todo paciente infartado, ele fica com uma lesão. Por quê? As células do coração não se reproduzem. Então, cada vez que ele infarta, aquela célula está morta. Se conseguíssemos uma clonagem das células cardíacas, iríamos ter um coração novo para mim, né, com eu como exemplo, sem correr o risco de eu receber, de haver uma rejeição. Porém, também alguns estudos sobre as células troncos, mas isso ainda é um tabu, né, exige muitos estudos e sabemos que os estudos custam valores, custam dinheiro, onde nem todo mundo está sujeito a ter essas doações para investir nesses estudos. Mas nas pesquisas em que fizemos, se vocês tiverem tempo de ler também, a clonagem terapêutica me agradou muito, porque a clonagem reprodutiva, pra gente, não tem interesse em reproduzir alguém igual a mim, idêntica a mim em tudo, sem mudar nada. Olá, meu nome é Marcela Cristina, sou farmacêutica e bioquímica, formada na FACIMED no ano de 2009. Tenho especialização em farmacologia clínica, mestrado em biologia experimental e estou finalizando o doutorado na mesma área. Minha atuação profissional é principalmente em análises clínicas, mas também já atuei na área de farmácia hospitalar, com manipulação de nutrição parenteral e também na área de docência. Hoje sou oficial farmacêutica do Exército, atuando nas áreas de farmácia hospitalar e análises clínicas. Eu atuo como farmacêutica bioquímica no LACEN, auxiliando no diagnóstico para a COVID no setor de extração de RNA. A linha de pesquisa na qual estou realizando o meu doutorado trabalha com a produção de anticorpos, especificamente anticorpos de Llamas. Esses anticorpos possuem um tamanho de 10 vezes menor do que um anticorpo convencional e apresentam um potencial de reconhecimento e neutralização equivalente ao desses anticorpos convencionais de mamíferos. Por isso, eles têm sido utilizados em muitos estudos na área de diagnóstico e terapêutica. Para obter esses anticorpos, são utilizadas importantes técnicas na área de biotecnologia, como análise de DNA, transformação genética, clonagem e cultura de células, objetivando a longo prazo a obtenção de um novo insumo para o mercado farmacêutico. Agradecimento. Agradecemos a todos os alunos do terceiro período de farmácia do Centro Universitário São Lucas por assistir ao vídeo. A farmacêutica bioquímica Marcela Cristina de Souza Silva por nos disponibilizar a entrevista. Agradecemos a professora mestre Glauciane da Silva por nos proporcionar esse trabalho que foi ótimo para o nosso
desenvolvimento como acadêmicas do curso de farmácia.